Nós estamos aqui na Conferência Fiel para Pastores e Líderes em Águas de Lindóia e eu estou acompanhado de Jonas Madureira, filósofo e teólogo, e ele vai falar um pouco aqui sobre a inteligência humilhada aqui na conferência. O que é isso? Legal, a gente vai falar sobre esse tema que acho que é na verdade ele é um conceito, um conceito que, na verdade o nome, assim, ele pode ter sido cunhado, né, por um trabalho que a gente fez de reflexão, mas ele não representa, não descreve uma realidade nova, mas sim uma certa atitude que, sei lá, uma certa tradição da teologia vem seguindo no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Então, eu diria que a inteligência humilhada é uma atitude diante da possibilidade do conhecimento de Deus. Ela não é o conhecimento de humilhação. E essa atitude ela é patente, pelo menos, eu diria aí, 4 pensadores que eu acho que são os fundamentais, né? Agostinho, Santo Anselmo, Calvino e Pascal. O que caracteriza esse pensamento baseado na inteligência humilhada é a ideia de que todo o processo de conhecimento ele tem que partir de uma atitude. Ou essa atitude vai ser autônoma, ou essa atitude vai ser ingênua. A atitude da inteligência humilhada não é nem autônoma e nem ingênua. Ela não é autônoma porque ela não acredita que a razão é suficiente. Ela não é ingênua porque ela não abre mão da razão em favor da fé, porque pensa que a razão é menos importante do que a fé. Mas ela entende, a inteligência humilhada é um conceito que entende que a primeira atitude é uma atitude de submissão da razão. Não é uma destruição da razão e nem uma superestimação da razão, mas é uma razão que se humilha, uma razão que dobra os joelhos. Em termos práticos, no nosso contexto reformado atual, como é que esse conceito nos ajuda a entender melhor? Muito boa pergunta, Thiago. Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, o monergismo diz respeito apenas à doutrina da salvação. E aí a gente vê toda uma discussão monergística dentro de um contexto da salvação, principalmente no ambiente reformado. Mas o monergismo em si, ele não diz respeito apenas à tradição reformada. Existem outros tipos de pensamento que não são reformados, mas são monergistas. Um exemplo típico disso é o jansenismo, né? Que é um tipo de pensamento monergístico, mas ele não é reformado. O pensamento de Agostinho não é um pensamento reformado, mas é monergístico. Então, o que é essa tradição monergística, não só do ponto de vista da salvação, o que é essa tradição monergística do ponto de vista da teoria do conhecimento? O monergismo não diz respeito apenas à salvação, diz respeito também ao conhecimento, ou seja, o conhecimento que eu adquiro da realidade, ele depende ou não de Deus? Ele parte de uma atitude de confiança ou ele parte de uma atitude suspeita? Então, a ideia de que no contexto, principalmente no contexto reformado, a inteligência humilhada ela se encontra num ambiente natural para ela, porque é o ambiente em que você não coloca como critério para a confiança a razão, mas é a própria Bíblia. A Bíblia é estabelecida como fundamento último para o próprio conhecimento e o ponto de partida do conhecimento. Isso só é possível numa atitude de confiança. Então é a razão que não desenvolve uma suspeita em relação à palavra de Deus, mas pelo contrário, ela confia, que é o oposto dos mestres da suspeita do nosso tempo, né, da pós-modernidade, né? O oposto do caminho do Marx, do Nietzsche e do Freud. Né? A ideia de inteligência humilhada, como é que ela se relaciona com o pensamento tomista de razão? Puxa, muito interessante sua pergunta. Ela é o oposto. Por quê? O pensamento tomista, ele parte do pressuposto de que a natureza é suficiente para conhecer a Deus. Então, o lema, né, escolástico por excelência, né? Naturam, gratia presupponit naturam. A graça pressupõe a natureza. Ou seja, a natureza vem antes. Então, se Deus primeiro criou o mundo, então é a revelação de Deus na criação do mundo que vem antes da revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, que ela vem em primeiro lugar, que ela tem a primazia. Então é essa proposta que dá, portanto, para a razão uma força muito grande para o conhecimento de Deus.
A inteligência humilhada não nega o conhecimento racional que se tem de Deus e o conhecimento natural de Deus. Mas ela diz que não é suficiente para conhecer Deus. Ela é suficiente para dizer que há Deus. Mas quem é esse Deus? Que rosto ele tem? Qual é a sua imagem? Quais são os seus atributos? Não é? Qual é a sua singularidade? Isso o conhecimento natural não dá. O que dá é o conhecimento através das Escrituras, através de Jesus. E por isso, a inteligência humilhada é uma inteligência de confiança e não de suspeita. Porque ela pressupõe que o texto que chega, embora escrito por homens, é a palavra de Deus. E, portanto, ele é investido de autoridade. Uma autoridade não só para o fiel, não só para o crente, não só para o mundo da fé, mas para o mundo da razão, o mundo da inteligência. Isso não quer dizer que a Bíblia tem a resposta para todas as perguntas que a razão tem. Mas a razão não precisa, de forma alguma, entrar em conflito com a revelação das Escrituras. Então, para a gente encerrar, você tem alguma mensagem final para aqueles que seguem alguns modelos apologéticos mais tomistas, mais voltados para convencer o ímpio com o uso da razão simplesmente de que Deus existe, coisa do tipo? E como a inteligência humilhada fala para as pessoas? Eu acho que a inteligência humilhada, ela representa um desafio na apologética, principalmente no mundo pós-moderno. Eu acredito que a inteligência humilhada, ela coloca o cristão numa condição muito favorável para responder e realizar a pós-modernidade de uma maneira que nem o pós-moderno vai conseguir. A promessa toda que o pós-moderno tem, ele nunca vai poder cumprir, porque ele ainda é escravo da natureza, ele é escravo da razão. O ideal, o grande sonho do pós-moderno, só o cristão de fato pode realizar. E ele realiza isso quando ele é capaz de fazer o que o pós-moderno não consegue fazer, que é humilhar a sua razão. Então, você tem de um lado aquele que vai enaltecer a razão ou aquele que vai simplesmente destruí-la e vai dizer, ela não é necessária, ela não é fundamental, ela não decide tudo. E eu acho que nesse sentido a inteligência humilhada pode ser um conceito bastante desafiador para aqueles que querem dialogar com o universo contemporâneo, querem dialogar com universitários, querem dialogar com a ciência, quer dialogar com o mundo à volta, sem entrar no debate de que as pessoas vão conhecer a verdade por uma mera consciência das deduções lógicas. É talvez uma experiência mais radical, uma experiência nem tanto cerebral, mas integral, porque ela é uma experiência do coração. É o coração, a chave e o lugar e o ponto de partida e o ponto de chegada da inteligência humana. A inteligência humana não está separada disso. E nesse sentido, eu acho que uma apologética que se baseia num conceito de inteligência humilhada, ela consegue corresponder de uma maneira muito mais positiva com o ambiente pós-moderno que a gente vive, porque ela tem condições de denunciar o princípio de autonomia disfarçado, fantasiado, mascarado por uma série de gurus, né, da pós-modernidade. Ela consegue colocar isso a nu e de alguma forma colocar em xeque essas grandes certezas de que, por exemplo, não existem certezas, ou essa capacidade de dizer que o único sentido é que não há sentido nenhum. Ela é capaz de colocar em xeque os absurdos que às vezes a pós-modernidade nos leva nos conduz, né, para os absurdos, mas sem, contudo, dobrar os joelhos diante da autonomia da racionalidade moderna e coisas do tipo. Então eu acho que é um conceito que pode ajudar muito a igreja, sobretudo aqueles que querem e têm como alvo a glorificação de Deus e o conhecimento de Deus através das Escrituras. Jonas, muito obrigado. Valeu, Iago. Foi um prazer, meu cara. Amém. Legal. Valeu, cara. Sai demais.